Se você está lutando contra vícios, pensamentos impuros ou hábitos que você achou que já tinha vencido, esse vídeo é para você. Então, não saia daqui. A libertação não significa que você literalmente está liberto. Não significa que você venceu. Significa que agora você tem que vigiar todo santo dia. E é exatamente nesses dias que o pecado ele vai tentar voltar, vai tentar puxar de volta o seu corpo, puxar de volta a sua raiz humana, né? A raiz que você plantou durante muitos anos. O pecado vai tentar te puxar nesses dias, uns dias que você vai acordar mais vulnerável. Sim, o pecado ele sempre vai tentar voltar. Os seus velhos hábitos, os seus velhos vícios, eles sempre vão tentar voltar em qualquer brecha que você dá. Eu, por exemplo, já fui viciado em pornografia, em masturbação. Hoje eu sou liberto. Mas não quer dizer que o pecado não vai tentar me puxar de volta todo santo dia. E todo santo dia eu passo por provação. Às vezes na academia aparece uma menina ali, uma mulher ali, entende? Às vezes na rua, às vezes quando eu estou no TikTok, na rede social, aparece alguma coisa. O pecado sempre vai tentar jogar as brechas dele ali para que eu caia. Mesmo que seja algo tão pequeno a ponto de você não cair, e algo tão pequeno a ponto de você já ter vencido aquilo. O fato de nós sermos cristãos não significa que não vai ter tentação, não significa que não vai ter pecado, não significa que vai vir tentação. Mas significa que nós devemos estar sempre atentos e vigiando nas brechas que o inimigo joga para que nós cairmos, para que nós tropeçamos o pecado de volta. Entenda, o fato de você estar liberto hoje não significa que o pecado não vai bater na sua porta de novo. Ele bate porque ele quer voltar. Ele bate porque ele quer te dominar de novo. Ele quer habitar no seu corpo de novo. Eu, na academia era assim, toda vez que eu olhava para o lado, olhava para um pequeno espelho, aparecia ali, gente. Às vezes era só uma pessoa que aparecia. Até eu, quando eu estava na luta contra a pornografia e a prostituição, eu não caía digitalmente, só que sempre aparecia a mesma pessoa ali. Quando eu olhava, mano, parecia que era combinado, parecia que era de propósito. Mas aí eu percebi que era o inimigo que usava essa pessoa. Às vezes nem inimigo, às vezes é o pecado tentando estratégia para me puxar de volta, para habitar em mim. E foi difícil, essa luta durou 2 anos. Não era digital, mas era nos pensamentos, era com pessoas, era na academia, era na caminhada, era na escola, era com qualquer coisa. O inimigo usa qualquer estratégia para te puxar de volta. Às vezes não era nenhuma dessas coisas, mas às vezes pode ser até quando você está na Shopee, no AliExpress, aparece algum item ilícito ali, aparece alguma peça de roupa ali que você quer ver, você fica vendo lá e acaba que chega em outro lugar, irmão. Entende? Então, irmão, escute isso. O pecado, ele não desiste fácil, porque ele quer habitar onde ele sempre habitou. Mas o seu corpo não é mais do pecado. Esse corpo, o pecado não habita mais. O pecado, ele sempre fala, esse corpo é meu, preciso voltar. E ele sempre está assim, ó, batendo na porta para entrar, para sempre. Às vezes a porta está trancada, só que ele tenta entrar pela janela, tenta quebrar a janela para entrar. Mas ele está mentindo. O corpo não pertence mais a ele. O seu corpo agora pertence ao Espírito Santo, Espírito do vivo Deus. Entende? Aquela pessoa já morreu. Os pensamentos antigos não definem mais quem você é hoje. Hoje você é um cara limpo, você é um cara liberto. Mas Jesus não disse que não ia ter tentação e que o inimigo não ia tentar te puxar de volta. Então, irmão, o que você deve fazer é sempre estar fortalecendo a sua fé, sempre estar fortalecendo o seu corpo, alma e espírito, sempre estar vigiando nas tentações que o inimigo vai lançar para tentar te puxar de volta. Que não são poucas, são muitas. Muitas mesmo, porque ele faz de tudo. Ele é capaz de fazer qualquer coisa pela sua alma, que sua alma é o seu bem mais precioso. A sua alma é o seu bem mais precioso, é o que Jesus pagou na cruz para ter. É o que Jesus pagou com a cruz.
Jesus sofreu muito para ter sua alma nele, para você pertencer a ele. Você pertence a ele agora. Então, vigie nas coisas que aparecem na sua tela, nas coisas que aparecem no seu TikTok, nas coisas que aparecem na sua academia. Vigie até quando você está treinando, até nas músicas que você escuta. Se for músicas muito sensuais, não sei. Às vezes a pessoa quer parar de falar palavrão, mas escuta funk pesado. Às vezes a pessoa quer parar de ser sensual, de ser sensualizada, mas ele escuta músicas sensuais, músicas que falam de cornice, músicas que falam essas coisas aí toda errada. Mas as pessoas elas não se esforçam o suficiente para que elas consigam vencer aquele pecado. Não é uma oração forte por semana que vai te fazer vencer, e sim hábitos, pequenos hábitos que te fortalecem todos os dias. Podem ser o devocional todos os dias, pode ser a leitura da palavra todos os dias. Não estou falando que você deve ficar o dia inteiro ali lendo, mas você pegar pelo menos 15 minutos da primeira fatia do dia e orar ali, meditar na palavra, fazer um devocional, orar a Deus, conversar com Deus, ter um momento de silêncio com Ele, entende? Muitos acham que, eu não tenho paciência para ler a Bíblia, mas tem paciência para ficar horas e horas vendo série na Netflix, ficar horas e horas jogando, e não tem paciência para ficar 15 minutos que seja fazendo um devocional, entregando a primeira fatia do dia a Jesus. Quando você entrega a primeira fatia do dia a Jesus, você está abençoando o seu dia. E sim, é verdade. Como é o seu primeiro momento do dia, define como vai ser o final dele. Se ele começa ruim, começa estressante, ele vai terminar estressante e vai terminar ruim. Se ele começa abençoado com Jesus, ele vai terminar abençoado. Ele vai terminar feliz. O que você deve fazer é palavra de Deus todos os dias. Pode ser ouvir louvor, pode ser ler a palavra mesmo de manhã. Não precisa de exagero no começo, não precisa colocar 1001 tarefas aí, mas lê a Bíblia 15 minutos por dia, faz uma oração ali, uma oração sincera para Jesus, oração diária, fechar brechas, fugir do que te enfraquece, pode ser o TikTok, pode ser alguma rede social aí, feche brechas, esteja adorando o Senhor todos os dias, troque a música que você escuta, troque o videogame por um livro. Eu não estou falando que você deve parar, você precisa parar de jogar videogame, mas abaixa o tempo de tela, sabe? E permaneça em comunhão. Sempre permaneça em comunhão com alguém, pode ser compartilhando momentos com alguém, compartilhando momentos com um amigo, com Jesus. Você também pode estar em comunhão com Jesus. Alimenta o Espírito Santo e enfraquece a carne. Quanto mais você se alimenta da palavra, quanto mais você ora, mais fraca a sua carne é. Eu falo isso por mim mesmo. Eu me alimentei tanto da palavra de Jesus, eu orei tanto, eu foquei tanto em vencer, que hoje eu venci os pecados. Hoje, as redes sociais não são nem grandes coisas para me fazer cair. Nem pessoalmente as coisas são grandes coisas para me fazer cair. Às vezes é só os pensamentos ruins, sabe? Mas eu não caio mais. Eu não caio mais em tentação. Mas as tentações elas vão fazer de tudo, mesmo que não seja digital, mesmo que não seja presencial. Às vezes pode ser nos pensamentos, alguma coisa do tipo, alguma pessoa, pode ser até a sua namorada, o seu namorado, que eles podem vir aí, todo sensual aí, tentar algo com você. Você tem que ter a mente forte para negar. Você tem que ter a mente forte, o espírito forte para lidar com isso. E antes de finalizar o vídeo, eu quero que você declare isso comigo. Senhor, me ajuda a viver na retidão, na justiça e na verdade. Que o meu caminho seja reto e puro aos teus olhos. Que os meus antigos hábitos não prevaleçam. Que a minha carne não seja mais forte do que o meu espírito, mas que o poder do Espírito Santo governe o meu corpo, a minha alma e a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se esse vídeo falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ver essa palavra hoje.
e vamos multiplicar esse galardão dos céus, irmãos. Amém? Um abraço e até já.